Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São João, hoje em 11/4/2022, e solicito que o vereador Arnildo faça a leitura do texto bíblico. Salmo para ação de graça. A terra inteira aclame a Javé, e sirva a Javé com alegria, e vá até a ele com um grito jubiloso. Saiba que somente Javé é Deus, e ele fez a ele a pertencermos. Somos seu povo e as ovelhas do rebanho. Entrem por suas portas dando graças, com cantos de louvor e seus atrilhos. Celebrem a ele e bendiguem o nome, sim, Javé é bom. Seu amor é para sempre e sua fidelidade é de geração em geração. Palavra do Senhor. Amém. Graças. Cumprimento os colegas vereadores, os colegas vereadoras, a vereadora Quitéria e a vereadora Laís. Cumprimento os funcionários da casa, a Ivonir e a Denise, o ex-vereador Joelso Coreia. Cumprimento também o Marcos dos Santos, que está fazendo aí a transmissão via Facebook. Agradeço pela presença de todos e solicito que a secretária, a vereadora Quitéria, faça a leitura da ata número 8, que é a ata da sessão anterior. Ata número 8 de 2022, da 8ª sessão ordinária, realizada em 4 de abril de 2022. Presidente Celso Oliveira, vice-presidente Aldecir Barancelli, secretária Quitéria Machado. Registrada a presença de todos os vereadores sob a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão. Solicitou que o vereador Romir fizesse leitura de um texto bíblico. Ao 4º dia do mês de abril de 2022, às 18 horas, na Avenida 15 de Novembro, 160, na cidade de São João, estado do Paraná, realizou-se a 8ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2022, que foi presidida pelo presidente vereador Celso de Oliveira, que em seguida solicitou que fosse lida a ata 7 de 2022 pela secretária, a qual foi lida e achada conforme e foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Indicação número 18 de 2022, dos vereadores Quitéria Machado e Gessi Camargo, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 11 de 2022 do Executivo, em discussão e em votação aprovada por unanimidade de votos em segunda e última votação. Explicações pessoais. Nas explicações pessoais, os vereadores fizeram seus agradecimentos e considerações finais e o presidente agradeceu a presença de todos e convocou a todos para a 9ª sessão ordinária para o dia 11/4/2022, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, e deu por encerrada a sessão, da qual eu, Quitéria Machado, secretária, mandei lavrar a presente ata, que após a lida e achada conforme vai assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores que desejarem. Só foi solicitado para o secretário fazer uma correção ali, que é o projeto de lei número 11/2022 e não 2021, como consta na ata. Então já está sendo realizada essa correção. Coloco em discussão a ata número 8/2022. Coloco em votação. Quem discorda se manifeste, quem concorda permaneça como está. Então declaro aprovada a ata número 8/2022 por unanimidade de votos. Solicito que a secretária faça a leitura da matéria do expediente. Mensagem número 10/2022 ao projeto de lei número 12/2022 do Executivo. Mensagem número 10 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, segue em anexo o projeto de lei número 12 de 2022, que trata da abertura de crédito adicional para o exercício financeiro de 2022. O mesmo refere-se à abertura de crédito especial para manter as atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Fundo Municipal de Saúde, incluindo a ampliação da UBS do Distrito de Ouro Verde, ampliação do Centro de Saúde Miguel Xavier Penha e reforma da UBS Aldino Schultz. Será executado com recursos provenientes do superávit financeiro de 2021 e excesso de arrecadação. Todos os recursos vinculados e destinados a este fim. Solicitamos a aprovação do referido projeto de lei para que possamos dar andamento aos processos de licitação.
Clóvis Matheus Poloto, prefeito municipal. Projeto de lei número 12, de 5 de abril de 2022, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2022 no valor de R$ 430.974,73. Clóvis Matheus Poloto, prefeito municipal. Baixo para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Saúde e Assistência Social, para os devidos pareceres. Mensagem número 11/2022, veto ao projeto de lei número 5/2022 do Executivo. Mensagem número 11 de 2022. Senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 6º do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar totalmente, por contrariedade ao interesse público, o projeto de lei número 5, de 28 de março de 2022, que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ao idoso aposentado e ou pensionista do INSS. De acordo com a proposta apresentada, estariam isentos de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, os contribuintes proprietários de um único imóvel com idade igual ou superior a 65 anos, aposentado ou pensionista do INSS com renda mensal de até 2 salários mínimos, sendo que tais requisitos seriam cumulativos, ou seja, deverão ser preenchidos em sua totalidade e atingiriam apenas os imóveis de até 130 metros quadrados, que sirvam de residência do beneficiário. Cria também a necessidade de comprovação de regularidade fiscal relativo apenas ao IPTU, em todos os exercícios seguintes, para executar a regra, em seu parágrafo 1º, criando um verdadeiro refis, para dar oportunidade de obtenção da isenção aos contribuintes que não comprovem a regularidade tributária em relação ao IPTU do imóvel. Como comprovação de renda, estabelece como único critério a apresentação dos 3 últimos comprovantes de rendimentos emitidos pelo INSS. No artigo 5º do projeto de lei aprovado, estabelece que o requerimento deva ser realizado anualmente com a apresentação dos documentos comprobatórios de renda e propriedade. Os motivos que levam ao veto que se comunica por esse instrumento se devem ao não preenchimento de princípios básicos de edição de norma que isenta tributos, bem como pela imprecisão das regras a serem observadas para o enquadramento dos contribuintes interessados na obtenção do benefício tributário. Inicialmente, cabe ressaltar que o proprietário de um imóvel é apenas um contribuinte e que a isenção do imposto sobre a propriedade atinge a bem imóvel em si e não ao seu contribuinte. É a chamada imposição tributária, ou própria da coisa. Desta forma, o artigo 1º deveria ter disciplinado que a isenção atingiria o único imóvel do contribuinte. No mesmo artigo 1º, ao descrever os requisitos necessários para a obtenção do benefício tributário de isenção do IPTU, em cotejo com seu parágrafo único e o artigo 4º, fixa como renda máxima o valor de 2 salários mínimos de proventos de aposentadoria ou pensão recebidos do INSS, não disciplinando sobre outras fontes de renda, sobre a renda do grupo familiar, composto por cônjuge, filhos e outros, o que muitas das vezes representa grande parte da renda do grupo que contribui pelas despesas da família. Se essa foi a intenção do legislador, não ficou suficientemente claro no texto aprovado, o que impede a interpretação pelo fisco e inviabiliza a sua implementação, por dar tratamento especial a quem possui capacidade contributiva muito além dos limites estabelecidos de 2 salários mínimos. Com relação ao artigo 3º, que estipula a necessidade de comprovação de regularidade de pagamento do IPTU em todos os exercícios anteriores, em seu parágrafo único, cria um verdadeiro refis, oportunizando a regularização com a concessão de redução de juro e multa, o que fere o princípio da iniciativa, pois tais normas devem partir do Executivo, pois representam renúncia fiscal e de receita, pois atingem créditos consolidados de encargo decorrentes do não recolhimento de tributos em época própria e que devem obrigatoriamente ser precedidas de estudos de impactos fiscais, de acordo com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que o parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e parágrafo 2º, eivados de inconstitucionalidade. Razões do veto. Em razão da ausência de demonstração de interesse público, inconstitucionalidade parcial das normas aprovadas, falta de critérios claros de alcance das regras estabelecidas que não possibilitam sequer a regulamentação pelo Executivo, ausência de estudos de impacto fiscal e sua projeção de redução da receita prevista, o que acarreta diretamente na não realização da arrecadação prevista e, consequentemente, da despesa fixada.
Por provável frustração da Receita, apresento veto total ao projeto de lei número 5, de 28 de março de 2022. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto aprovado, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Clóvis Matheus Cucoloto, prefeito municipal. Para deixar esclarecida a população, esse projeto é do Legislativo, projeto número 5/2022, aprovado em 2 votações por unanimidade de votos, e sim com o veto do Executivo. Então eu baixo para as comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamentos. Mensagem número 12/2022 ao projeto de lei número 13/2022 do Executivo. Solicito que faça a leitura. Mensagem número 12, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Segue para aprovação nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 13 de 2022, que trata da alteração do valor das diárias dos motoristas vinculados à Secretaria de Saúde e que se deslocam para outros municípios com a finalidade de transportar munícipes para o tratamento médico e exames. Justifica-se a edição de uma nova norma, com a revogação da atualmente vigente, por razão de que a simples correção pelo índice escolhido em lei não é suficiente para se chegar a um valor justo e condizente com a necessidade atual dos profissionais no custeio de alimentação e pernoite quando necessários. Diante ao exposto, solicita-se a aprovação do referido projeto de lei, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários. Clóvis Matheus Cucoloto, prefeito municipal. Projeto de lei número 13, de 7 de abril de 2022, fixa valores de diárias destinadas às viagens dos motoristas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de São João, Paraná, e da outras providências. Clóvis Matheus Cucoloto. Baixo para as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, Saúde e Assistência Social para os devidos pareceres. Mensagem número 13/2022 é o projeto de lei número 14/2022 do Executivo. Mensagem número 13. Emenda, projeto de lei número 14, de 2022, reajusta os vencimentos dos cargos do quadro geral e do magistério do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, segue para aprovação o projeto de lei número 14 de 2022, que reajusta os vencimentos dos cargos do quadro geral e do magistério do Poder Executivo Municipal em 5,45%. Complementando o reajuste já concedido no ano de 2022 de 10,16%, contemplando assim a perda inflacionária de 2020 e 2021, totalizando 16,163%. Trata-se de compromisso assumido que tão logo se identificasse capacidade de pagamento com relação à identificação do comprometimento da folha de pagamento em cotejo com a receita corrente líquida. Pagos os primeiros 3 meses de remuneração aos servidores públicos municipais, foi identificada a possibilidade de se conceder a perda inflacionária do ano de 2020, ou seja, 5,45%, pois o gasto com o pessoal até março de 2022 ficou em 41,9% da receita líquida. Portanto, com a projeção do novo reajuste, o comprometimento ficaria em 46,40%. Lembrando que ainda temos margem suficiente para as progressões de abril e julho. Agimos com prudência para que o gasto com o pessoal não ultrapasse os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que ainda houvesse margem para as progressões futuras e as concessões adicionais de tempo de serviço. Adotamos a sistemática de conceder o mesmo percentual a todos os servidores, inclusive os do magistério, complementando aos servidores do magistério o piso nacional, para aqueles níveis que ficarem em valor abaixo do referido valor, até que o piso nacional seja garantido a todos os servidores, como o menor valor pago aos profissionais do magistério, cumprindo assim tanto o plano de carreira quanto o valor divulgado para o piso nacional, até que o PNM seja garantido. Lembramos que o percentual de 33,24% divulgado não reflete automaticamente da obrigatoriedade da concessão pelos entes federados, e sim como balizador do menor valor a ser pago ao profissional do magistério.
Contamos com apoio e préstimos dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto ainda em tempo hábil de implantação da folha do mês de abril, visto que é necessário o pagamento retroativo ao dia 1º de janeiro. Atenciosamente, Clóvis Mateus Cucoloto. Projeto de lei número 14, de abril de 2022, realiza a revisão de vencimentos para os cargos do Poder Executivo Municipal de São João e altera tabelas de vencimentos e dá outras providências. Clóvis Mateus Cucoloto, prefeito municipal. Baixo para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos para os devidos pareceres. Projeto de lei número 15/2022 do Legislativo. Projeto de lei número 15, de 11 de abril de 2022, concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores de São João. Presidente Celso Oliveira, secretária Quitéria Machado, vice-presidente Aldecir Barancelli. Baixo para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos para os devidos pareceres. Indicação número 19/2022, de autoria do vereador Aldecir. Indicação número 19 de 2022, apresentada em 11 de 4 de 2022, autoria do vereador Aldecir Barancelli. Indica ao Executivo Municipal que seja feita uma limpeza nas laterais da estrada que sai da sede do município até o distrito de Dois Irmãos. Justificativa. A limpeza é necessária, visto que o mato já está invadindo a pista e deixando o local perigoso e com risco de acidente. A limpeza vai ajudar na conservação da via e é um pedido dos usuários dessa estrada. Aldecir Barancelli, vereador. Baixo para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 20/2022, de autoria da vereadora Quitéria e do vereador Gessi. Indicação número 20 de 2022, apresentada em 11 de 4 de 2022, autoria dos vereadores Quitéria Machado e Gessi Camargo. Por da indicação, indica ao Executivo Municipal, após ouvido plenário dessa Casa de Leis, que avalia a possibilidade de reforma da quadra aberta de Vila Paraíso, pois a mesma é utilizada como quadra de futebol e área de recreação pela população local, principalmente crianças e jovens. Justificativa. É um espaço que está abandonado, que é um desperdício, pois poderia estar proporcionando lazer para as famílias durante a semana ou fins de semana, podendo ser utilizado de dia ou à noite com a instalação de iluminação, conserto do piso, entre outras melhorias. A escola e as crianças poderiam usufruir do espaço para práticas esportivas, educacionais e de lazer. Sabemos da importância de investimentos em esportes e lazer para as nossas crianças e adolescentes. Também é uma reivindicação dos pais, alunos e comunidade em geral. Pedimos apoio dos nobres vereadores para aprovação da indicação. Quitéria Machado e Gessi da Silva Camargo. Baixo para votação na ordem do dia da próxima sessão. Correspondências recebidas. Gente, mandado no ofício do transporte. Deixa para passar. Algum vereador inscrito para uso da tribuna? Nenhuma, senhor presidente. Passamos para a matéria da ordem do dia. Indicação número 18/2022, do Legislativo, de autoria do vereador Gessi e da vereadora Quitéria. Indicação número 18 de 2022, apresentada em 4 de 4 de 2022, autoria da vereadora Quitéria Machado e do vereador Gessi Camargo. Indica ao Executivo Municipal, depois de ouvido plenário dessa Casa de Leis, que disponibilize transporte da saúde para realizar viagens de pacientes a Chopinzinho. Justificativa. Inúmeras vezes fomos procurados por pacientes que não têm meios de transporte para irem às suas consultas ou procedimentos no município de Chopinzinho. Alguns precisam pagar corrida para amigos ou chamar um táxi. Sabemos da disponibilidade de veículos da saúde. Portanto, o atendimento dessa solicitação é de imensa importância para os pacientes. Pelo exposto, aguardamos possíveis providências sobre o assunto. Quitéria Machado e Gessi Camargo. Em discussão, indicação número 18/2022. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Quitéria. Esse é um assunto que a gente já tratou aqui inúmeras vezes, né? Mas a gente percebe que o problema vem persistindo. Eu vi
em editais que chamaram 2 motoristas e que agora estão aí no 3º chamamento, mas que a gente não teve essas vagas supridas. Vi também que abriu o PSS, mas acredito que pelo fato de ter concurso aberto ainda em fase de chamar pessoas, não seja possível fazer o processo seletivo. Eu não sei como funciona essa questão. Mas a gente percebe que existem veículos, ou seja, haveria como levar, mas que faltam motoristas, que em alguns momentos até pedem para que motoristas do pátio façam o transporte da saúde, motoristas da educação tenham que se disponibilizar aí para a saúde para levar pacientes. Então a gente percebe essa carência. Em alguns momentos as pessoas, os pacientes nos procuram porque acreditam que seja função do vereador fazer esse transporte. Algumas situações até nos comovem, porque assim, são pessoas que realmente não têm transporte, não tem quem leve, não tem familiar e tem a consulta marcada, correm o risco de perder a consulta, tiram a vaga de uma outra pessoa por problemas de transporte, o que é totalmente injusto. Se o município marca essa consulta, ele tem que arcar também com a viagem, pelo menos eu vejo dessa forma. Acredito, né, que seja a opinião da maioria e é um direito também do paciente, né, falar uma consulta marcada e aí de repente perde a consulta porque não tem como se locomover. Alguns não têm dinheiro para táxi, a gente também, né, não tem tantos táxis disponíveis e o valor também não está tão barato, o preço do combustível está alto. Então assim, eu acredito que essa situação ela precisa de uma atenção especial, não é de hoje. A gente já falou sobre esse assunto aqui inúmeras vezes, não só para Chopinzinho, né? Na indicação a gente falou especificamente de Chopinzinho, mas também para outros municípios, né? A gente sente essa carência. Seria isso, senhor presidente? Obrigado, vereadora Quitéria. Continua em discussão. Contribuindo com a vereadora Quitéria em relação a essa indicação, entendo que é de grande valia essa indicação em razão de também a gente ter sido procurado inúmeras vezes e como muito bem citado, não só para o transporte de Chupinzinho, mas situação de Pato Branco também, né? Então a gente espera aí que realmente possa ser analisado essa indicação dos nobres colegas e que o prefeito possa verificar a possibilidade desse atendimento, porque como a gente citou, a grande maioria das pessoas que nos procuram, inclusive o prefeito ou qualquer agente público, né, político, é em razão de que às vezes não tem condições para que faça essa viagem até Chopinzinho. Então, entendo aí que é de grande valia, até parabenizo, né, os vereadores Gessi e a vereadora Quitéria por esta indicação. Colocou em votação a indicação número 18/2022. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Vou declarar aprovada a indicação número 18/2022 em primeira e única votação por unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais, onde cada vereador poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos, conforme o nosso regimento interno. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimar. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores assistentes. Eu só gostaria de fazer aqui alusão ao veto, algumas considerações em relação ao veto do prefeito em relação ao projeto número 5 de iniciativa do Poder Legislativo, em que eu apresentei e agradeço aos nobres colegas que votaram de forma unânime para que esse projeto fosse aprovado em 2 votações, inclusive. Esse projeto, há muito tempo, já desde quando eu assumi aqui em 2017, como vereador, a população me pedia. E eu então fui buscar um modelo desse projeto e encontrei vários modelos na integralidade, literalmente igual ao que eu apresentei aqui. Então, esse projeto que eu apresentei aqui já existe em vários municípios, inclusive da região aqui. Qualquer um que for procurar na internet vai encontrar, com a mesma redação que eu apresentei. O que acontece? O Poder Executivo entendeu que o projeto ficou muito aberto, ou seja, seriam beneficiadas pessoas que não teriam direito a esse benefício, ou seja, pessoas que não necessitariam literalmente desse benefício, pois aqui não consta a renda familiar da pessoa, somente do proprietário do imóvel. Por isso, um dos motivos foi isso. Ele vetou porque ele entendeu que se nós aprovássemos o projeto dessa forma, se ele sancionasse, pessoas que não necessitariam do benefício estariam se beneficiando.
Outra coisa que foi comentada hoje, também uma reunião informal que nós tivemos, é em relação à metragem do imóvel. Eu constei aqui no projeto 130 metros quadrados, e também entenderia que não seria um imóvel muito grande. Outra coisa também que veio aqui na mensagem de veto é que o projeto estaria criando o refis, e que o refis seria de iniciativa privativa do Poder Executivo. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, várias vezes, inclusive tem jurisprudência, julgado que eu juntei na justificativa, diz que na esfera tributária a competência é concorrente, ou seja, não é competência exclusiva do Poder Executivo legislar sobre a matéria tributária. Então, como eu pude apresentar esse projeto, também poderia criar um benefício tributário com o refis, que é um parcelamento do tributo atrasado com benefícios para que seja recebido o IPTU atrasado. Então, aqui posso externar aqui a minha opinião contrária ao parecer, tendo em vista que no próprio justificativa que eu juntei, inclusive tem 2 julgados aqui, que diz exatamente o seguinte: a iniciativa de leis que versam sobre matéria tributária é concorrente entre o chefe do Poder Executivo e os membros do Legislativo. Ou seja, nós aqui como vereadores, a gente pode sim apresentar projetos de leis que tratam sobre qualquer matéria dentro do direito tributário. Então, a conversa que nós tivemos hoje para a nossa população entender é que nós vamos nos reunir aqui e apresentar um novo projeto, então, de acordo com o que foi combinado com o Poder Executivo, fazendo então a base de cálculo aqui, a renda total da família, a renda familiar. E eu concordo que em alguns casos, algumas pessoas seriam sim beneficiadas, tendo em vista que muitas vezes os pais acabam passando os bens para os filhos e a renda familiar é muito grande e essas pessoas seriam beneficiadas. Então nós vamos conversar aqui e apresentar um novo projeto. Contudo, não é possível apresentar esse ano, porque esse projeto ele foi vetado pelo prefeito municipal, então não tem como mais apresentar um projeto na mesma sessão legislativa, que é o período anual, né? Então somente no ano que vem. No entretanto, é possível que o prefeito, o chefe do Poder Executivo apresente um projeto de lei igual esse ano, né? Competência dele, foi o que eu conversei com ele, se ele poderia então adequar, porque a minha intenção aqui é beneficiar essas pessoas que realmente precisam, e eu queria que a intenção de todos os vereadores aqui porque votaram de forma unânime para que isso fosse aprovado. Então, o próprio prefeito ele pode sim ter a iniciativa desse projeto, fazendo de acordo com o que ele acha certo e vindo para a Câmara aqui, nós entendendo que vai beneficiar a quem precisa, a gente vai aprovar sim. Ele fundamentou o seu parecer dizendo que seria contrário ao interesse público, por beneficiar pessoas que talvez não necessitariam desse benefício. Só para me esclarecer para a população, porque a população me pede sempre, e sabendo que eu fui o autor do projeto, acabam me cobrando sempre. É só para então deixar claro para vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Josimar. Continua a palavra. Com a palavra a vereadora Quitéria. Então, também gostaria de me manifestar aí com relação ao projeto que foi vetado. Eu entendi algumas considerações com relação ao tamanho, até já me expressei anteriormente, eu discordo, porque eu acho que o pessoal mais antigo, aposentado, eles têm umas casas mais antigas e maiores também. Então, acho assim que 130 metros é um tamanho razoável em outros municípios. O próprio vereador Josimar mencionou que os projetos traziam 150 metros, ele até diminuiu o tamanho. E eu também penso que o Executivo podia ter vetado de forma parcial o projeto, né? Não de forma total, para que então excluísse o que achou inadequado, né? Ou de repente que a gente tivesse conversado antes, o projeto do vereador Josimar, mas tinha o meu total apoio, porque eu acho que é um projeto relevante, é importante. A gente vê aí os aposentados passando por bastante dificuldade, né? Um salário mínimo hoje em dia está difícil, a luz, a água, complicado, e o mercado também não está muito fácil. Era uma coisa que viria aí ao encontro do interesse e também abrangeria poucas pessoas, né? Eu acho que não teria um impacto na receita.
como foi mencionado, mas também ficaram de refazer aí os cálculos do impacto financeiro, o setor tributário, né? Mas como o vereador Josimar falou, talvez esse ano não é mais possível que seja apresentado, né, pelo Legislativo. Então vamos aguardar se vem alguma proposta do Executivo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Quitéria. Continua a palavra. Com a palavra o vereador Arnildo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Quitéria, vereadora Laís, pessoal da casa, o ex-vereador Márcio Correia, que contribuiu com essa casa aqui. Só para justificar, essa semana nós tivemos lá embaixo, na divisa de São Jorge com São João, lá tem uma polêmica, tem uma ponte lá e ela está caindo essa ponte. Então, eu convoquei e fiz um pedido a prefeito de São Jorge do Oeste que também ajudasse a contribuir com a construção daquela ponte. Então, eu acho que nada mais justo, porque você fala com o prefeito daqui, o prefeito daqui joga para o de lá. Fala com o de lá, joga para cá. Todas as pontes que tiver na divisa do município sempre foi complicado. Então, acho que nada melhor do que juntar os dois prefeitos juntos e resolver o problema. E nós descemos lá na ponte, lá na divisa, lá perto da igreja dos crentes de Lontrinha, lá embaixo, que foi a divisa de São Jorge do Oeste. Ali é uma estrada muito que usam direto ali o pessoal para sair para São Jorge, dá 11 quilômetros de São Jorge do Oeste. E a prefeita se fez presente também com o prefeito municipal aqui, e ali foi acordado que vai ser feito em conjunto, através de uma parceria com o Estado também, vai ser feita uma ponte de material, porque tem de muita importância ali. Você vê, é uma ponte que você faz ela de madeira, mas 3, 4 anos você vai, não aguenta, com eucalipto e coisa. Então foi acordado, agora vai ser feito de material, em parceria com os dois municípios, do Estado também. Isso é muito importante para a população. Nós se encontramos lá, tinha mais de 20 pessoas lá da comunidade, a gente estava lá junto, acharam muito importante esse encontro. Então isso é que nós temos que fazer. Posteriormente, eu devo conversar com o prefeito Anderson de Coronel Vivida com respeito a outra ponte aqui na divisa aqui na Menininha aqui também, que já não é um problema, para tentar fazer uma parceria entre os dois municípios. Porque a melhor coisa que tem é você convocar os dois prefeitos, levar no local e tentar achar uma saída para o município, porque se fala com um empurra para o outro. Então a gente é melhor sentar e discutir e ver o que for melhor para a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Arnildo. Continua a palavra. Nenhum vereador mais inscrito para o uso da palavra. Também quero fazer algumas considerações. Inicio também falando referente ao projeto que foi vetado. Eu acho que também, como eu já tinha citado aqui, que a ideia seria de apresentar uma emenda onde este projeto poderia beneficiar demais pessoas aí que se enquadravam, né, nesse projeto, com os critérios, inclusive pessoas aí que fossem aposentadas não apenas pelo INSS, como citado aí, com talvez a renda familiar, então, que seja estudado de uma melhor forma pelo Poder Executivo. Eu tinha colocado a ideia das pessoas que fazem tratamento, tanto como de hemodiálise, como algumas pessoas que fazem tratamento de radioquímio, para que no período desse tratamento, e que tivesse aí, nesse tratamento, pudesse também, né, estar incluso junto nesse projeto. Falando em projeto também, que citei aqui, solicitei para que a líder do prefeito verificasse com o prefeito em relação àquele projeto que foi vetado ano passado, que trata sobre o auxílio funeral e também o auxílio de materiais de construção. Inclusive tinha alguns itens também a serem melhorados no projeto, aliás, na lei existente do município, que também podem ser criadas algumas melhorias. A líder do prefeito me passou que provavelmente estão analisando lá esse projeto, fazendo a redação e que logo dará entrada então nesta casa. Então estamos aí no aguardo, dizendo aí que é uma solicitação já de inúmeras pessoas desde o ano passado. A gente sabe que esse auxílio material de construção, R$800, contribui muito pouco. Então a pessoa que precisa lá fazer uma construção de um banheiro, trocar a cobertura da sua casa, as pessoas mais humildes, isso realmente é um valor praticamente simbólico e não será possível fazer a melhoria necessária. Então espero que venha do Executivo aí, né, um projeto que possa ser bem amplo, onde possa estar atendendo todas as famílias aí que realmente precisam. Foi citado também aqui
referente, quero falar também para a população, inclusive eu já fiz uma indicação solicitando a iluminação pública lá no bairro Cristorei, que era o conjunto habitacional que foi entregue às casas esse ano. Foi uma obra que deu início lá no mandato passado, onde a questão da iluminação pública ficaria de responsabilidade do município, e o qual já foi entregue às casas. Aí no mandato passado não foi realizado esta obra, e aí já faz quase 1 ano e meio que estamos nesse mandato e também não foi realizada. As casas já foram entregues, existem as pessoas já que estão residindo lá, já solicitaram, fizeram abaixo-assinado, me procuraram novamente, e em conversa com o prefeito, ele colocou que provável seja realizada essa obra somente no final de ano. Então, provável que aí nos próximos 6 meses não tenha possibilidade nenhuma da realização da instalação da iluminação pública. Inclusive, existe um baixo-assinado de solicitação também dos moradores daquela região, daquele bairro, para que se fosse então ressarcido, né, ou não fosse cobrado o valor da iluminação pública. O prefeito se comprometeu em verificar com o jurídico do município e hoje nos deu a resposta que também não é possível, porque se tratar que a iluminação pública não se trata apenas de cobrança de que você tem uma iluminação em frente à sua residência, mas sim quando se trata de perímetro urbano, loteamentos, você é obrigado a pagar. Claro que isso também é de responsabilidade do município e dever do município para que tenha essa lâmpada, essa iluminação, né? Porque no momento em que o munícipe recolhe mensalmente essa contribuição aí, ele também tem o direito sim de estar com a sua rua lá completamente iluminada. Mas a princípio é para dar uma resposta inclusive para o pessoal daquele bairro, que a princípio o prefeito a previsão de instalação da iluminação pública, segundo o que ele me passou, e que pudesse passar essa informação aos moradores do bairro, que seria somente para final do ano. E também eu vi publicações aí referente a asfalto que está sendo realizado nos bairros. É uma questão aí que talvez ainda seja possível de verificar esse projeto se tem a questão de faixas elevadas. Nós temos aí obras que foram realizadas recentemente de asfalto, e assim que é realizada, nós já fizemos indicações aqui para que seja realizadas faixas elevadas, né? Então talvez um cuidado, a gente sabe que tem os bairros aí, por exemplo, o bairro Primavera, mesmo com calçamento, tem algumas ruas aí que o pessoal solicita que fosse feito umas faixas elevadas ou alguma lombada nesse sentido. Eu entendo que ao menos na entrada do bairro teria necessidade de fazer essas faixas elevadas. A gente sabe que após uma obra realizada é muito mais difícil depois você vir fazer uma faixa elevada do que você já na apresentação do projeto desta obra já colocar essa necessidade, essa solicitação da população, para que depois, posteriormente, assim que uma obra é realizada, já não fique nos cobrando o prefeito para que esses pequenos detalhes sejam realizados numa obra. Então, só para esclarecer a população referente a isso, né? Quero aqui também, mais uma vez, agradecer o ex-vereador Joel por se fazer presente, o Marcos dos Santos por estar fazendo a transmissão aí via Facebook. Agradecer a todos os novos colegas pela presença e também, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 18/4/2022, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos. Boa noite.